Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, a mente do Senhor Jesus, a mente de Cristo, a mente divina, venha ocupar a sua mente, para que você seja uma criatura guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nós temos falado sobre o tema essa semana foi a inveja, né? O problema da inveja é mais feio do que se possa imaginar. Porque quando a gente fala em inveja, a gente pensa logo, quem é cristão e não tem inveja, e nem se preocupa com isso, não tem ideia do que acontece aí fora, dos que não tem nada com o Senhor Jesus, que não tem a mente de Cristo, mas tem a mente do diabo. Por conta de terem a mente do diabo, são envolvidos com esse tipo de coisa, de inveja, cobiça, tem olho nas coisas alheias, né? Enfim, você sabe o que nós estamos tratando. Mas quando se trata da inveja, presta atenção, da inveja, nós vimos a inveja do profeta, né? Não só do profeta Asaf, mas também de outros profetas. Jeremias fala, Jeremias reclama com Deus, por que os ímpios prosperam e se dão bem? Até Jeremias também manifestou essa revolta, Jó e outros tantos. Mas quando nós falamos de inveja, a gente nunca, jamais, em tempo algum, vai achar que dentro da igreja existe esse espírito, o espírito da inveja. Entre os irmãos existe a inveja. Paulo fala sobre isso. Aliás, Tiago fala, se tendes amarga inveja, ele está falando para os cristãos, para a igreja, não está falando para incrédulo, não. Mas se tendes a amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, espírito que cria problema, contendas, aí há perturbação e toda obra perversa. Ora, isso nós temos visto dentro da Igreja Universal. É isso mesmo. Nós temos visto esse tipo de sentimento contencioso dentro da Igreja Universal, desgraçadamente. Mas vai fazer o quê? A gente não tem o poder de controlar o que há dentro dos corações, das mentes sujas. Isso existe até entre os pastores. Você tem ouvido falar que muitos pastores saíram, bispos saíram, têm saído da Igreja Universal, e muitos vão sair ainda. Vão sair. Muitos já saíram, outros estão saindo, e ainda outros tantos vão sair para o futuro. Isso sempre aconteceu dentro da Igreja do Senhor Jesus, quanto mais dentro da Igreja Universal. Mas por que acontece isso? Por conta dessas pessoas. Alguém me perguntou, bispo, por que está saindo tantos pastores, bispos? Porque essas pessoas que estavam conosco, elas
E nós todos pensávamos que todos tínhamos a mente de Cristo, que pensávamos da mesma forma, que tínhamos o mesmo objetivo, o mesmo sonho, o sonho de Deus, que é gerar filhos. É isso aí, o sonho de Deus é gerar filhos. Filhos dentro ou através da sua igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, Deus gera filhos na igreja dele, para a glória dele. Para a glória dele, não para a glória humana. Então, quando o pastor, ou o bispo, ou a esposa do pastor, do bispo, obreiro, manifesta a inveja, o que acontece? Começa a haver tititi no meio da igreja. Então, aquelas pessoas que estão em fase de geração, que estão se libertando, que estão no caminho, a caminho da salvação, do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, essas pessoas que não têm a cabeça como a cabeça dos invejosos, essas pessoas, coitadas, elas ficam confusas, porque como eu esperava inveja na minha vizinhança, na minha família, na minha casa, mas aqui na igreja, o lugar santo, puro, tem inveja? Mas tem. Tem por quê? Porque a pessoa não nasceu da água e do Espírito Santo. A pessoa não tem o Espírito de Cristo. A pessoa não tem a mente de Cristo, porque quando a gente tem a mente de Cristo, nós temos um só objetivo, um só sonho. Nós temos um ideal, e isso ninguém tira da gente, porque o nosso ideal é dirigido pelo Espírito Santo, a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus. Você entende o que eu estou falando? Então, quando a pessoa não tem a mente de Cristo, é difícil você manter um relacionamento com essa pessoa. Nem casamento existe, nem casamento existe quando os dois não têm o mesmo pensamento. Nem os irmãos de uma família, numa mesma casa, se entendem quando não têm o mesmo pensamento. Ninguém consegue manter-se unido com pensamentos divididos. Jesus disse: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e também a Mamon ao mesmo tempo. Ou a pessoa serve a Deus ou ela serve a Mamon. Não tem como se dividir. Então, esses elementos se mesclam dentro da igreja. Obviamente, é o diabo. Lembra que nós falamos ontem? Que a estratégia do diabo é o seguinte: eu não posso tocar em você, mas ninguém me impede de balançar o chocalho e mostrar a luxúria, a riqueza dos meus filhos, que se dão bem, estão se dando bem aqui fora. Vem para cá, o diabo diz para aqueles que estão no reino de Deus. Vem para cá, vem para o meu reino. No meu reino você pode roubar, matar, destruir, adulterar. Você pode fazer o que você quiser, você está livre para fazer toda sorte de sujeira. E a pessoa, coitada, que é infantil, que não nasceu de Deus, não tem consciência de que aquele barulho do chocalho é uma voz de Satanás. Então, ele faz suscitar problemas dentro das pessoas que não nasceram de Deus, que não têm a mente de Cristo.
ainda, né? Então, você vê muita gente, eu saí da igreja, eu tinha 16 anos, eu estava na igreja desde 10 anos, mas com 16 anos eu saí para o mundo e tal, porque não tinham nascido de Deus. Mas existem aqueles também que estão desde os 10 anos, desde os 4 anos, desde os 6 anos, e permanecem. Por quê? Porque foram selados com o Espírito Santo, foram marcados por Deus. E estes se mantiveram fiéis até o fim. Aconteceu comigo. Então, eu sei o que é isso. 19 anos, eu me converti e desde então nunca mais saí da presença de Deus. Nunca mais saí do reino de Deus. Errei muitas vezes, falhei muitas vezes, mas, graças a Deus, o Senhor me conservou, porque, de alguma forma, Ele me conservou e eu estou aqui hoje para ensinar aqueles que vêm atrás de mim. Então, quando você ouvir falar que o pastor fulano saiu, o bispo, o ciclano, a esposa, são pessoas que saíram porque não tinham a mesma mente que nós temos. Você tem me assistido, você tem me acompanhado. Há quantos anos nós temos falado, ensinado, orientado, pregado, orado, enfim, tentado ajudar as pessoas? São 49 anos, ou por aí. Há 49 anos nós vimos fazendo a mesma coisa, a pregação do Evangelho. Há 59 anos nós nascemos de Deus. Há 49 anos nós vimos dando para as pessoas o que Deus nos tem dado. Então, a nossa mensagem sempre foi pautada na palavra de Deus. Porque quem tem a mente de Cristo segue a palavra de Deus. Quem tem a mente do diabo segue a palavra do mundo. Então, esses pastores, essas pessoas bispos, que saíram do nosso meio, eles saíram porque eles nunca pertenceram ao corpo do Senhor Jesus. Eles pertenciam a uma igreja, a uma instituição, mas não ao corpo do Senhor Jesus. Então, essas pessoas saíram porque se deslumbraram com o mundo e querem fazer a sua própria vida. Mas quando chegaram na igreja, pergunta como elas chegaram. Como que as pessoas chegam na igreja hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus? Elas chegam quebradas, caídas, doentes, enfermas, condenadas, drogadas. Elas chegam desgraçadas, completamente destruídas. Ninguém vem para a Igreja Universal numa boa. Duvido. Todos os que chegam na Igreja Universal chegam com as suas vidas literalmente desgraçadas, condenadas. E o trabalho daqueles que têm a mente do Senhor Jesus e passam essa mente para as pessoas que vêm, aquelas que são escolhidas por Deus, aquelas que foram chamadas e escolhidas por Deus, estas absorvem a mente de Cristo e se unem conosco para tentar ajudar aqueles que estão sofrendo do lado de fora. Mas há aqueles mensageiros, filhotes do inferno, que são, como se diz, colocados, são plantados dentro da igreja. Nós recebemos todo mundo, nós recebemos todas as pessoas. Então, é natural que haja pessoas que realmente, infelizmente, com o tempo, depois que estão gordos, estão bem, estão satisfeitos, saudáveis, curados, libertados dos seus vícios, construídos suas famílias, etc., aí começam a colocar as unhas de fora.
É isso, esse é o trabalho de Satanás. Ele tem conseguido tirar pessoas da igreja, mas com certeza essas pessoas que saíram, Deus permitiu. O diabo não tem assim essa liberdade toda. Ele tira aquelas que não eram de Deus. Porque se fossem de Deus, permaneceriam. Mas como não são, elas caem fora. Então eu poderia aqui dar uma lista enorme de ex-bispos e esposas. Você pode verificar. Normalmente, quando o pastor ou o bispo sai da igreja, a primeira coisa que providencia é uma nova mulher. Porque dentro da Igreja Universal, o pastor tem que ser bem casado. Se ele não for bem casado, ele não pode ser pastor. Ele não pode estar na linha de frente. Ele tem que estar bem casado, porque a esposa, no caso, é a noiva, é a primeira ovelha dele. E se ele não cuida da sua ovelha, da sua primeira ovelha, e ela desvia, ou eles se desfazem o casamento, é porque tem alguma coisa ruim. Ora, se ele não pode cuidar da sua própria casa, como é que ele vai cuidar da vida dos outros? Como é que ele vai pregar o evangelho que ele não vive? Eu prego o evangelho que eu vivo. Eu prego para você o que eu vivo. Então eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para falar com o mundo inteiro sobre casamento. Aliás, não somente eu, mas todos aqueles que têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, por exemplo, eu casei com a Esther há 52 anos, quase 52 anos atrás. Então, por que nós nos casamos? Porque ela tinha a mente de Cristo, eu tinha a mente de Cristo. Então, nós dois tínhamos a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo sonho. Nós tivemos um casamento felicíssimo, nós temos um casamento que podemos santificar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito, a mesma mente, a mente de Cristo. Se nós não tivéssemos a mente de Cristo, nós já teríamos separado. Porque ou ela teria e eu não, ou eu teria e ela não. Alguma coisa não pode acontecer. Quando não há a mente de Cristo, a mesma mente, então há divisão. Então, por essa razão, muitos pastores saem, pastores, obreiras, pessoas, enfim, pessoas que não tinham a mente de Cristo. Jesus disse, aquele que é nascido da água e do Espírito, aquele que é nascido da água e do Espírito, entra no reino de Deus. Aquele que é nascido do Espírito, é espiritual, tem a mente de Deus. Quem não nasce do Espírito não tem a mente de Cristo. E, obviamente, fica no nosso meio por um tempo, mas depois sai fora para tentar fazer a sua própria vida às custas da negociação da fé que ele não tem. E aí você vê muitos que estão caídos, prostrados, perturbados, voltaram para as drogas, voltaram para os vícios, voltaram para o charco, conforme diz o texto, né? Os porcos voltaram à lavagem. Então, o que vai fazer? Não posso fazer nada. As pessoas são livres para seguir o Senhor Jesus ou não. As pessoas são livres. Agora, quem tem o Espírito Santo, esse é servo, é escravo do Senhor Jesus. Tem o privilégio, o prazer de servir o Senhor Jesus por toda a sua vida, que é o que tem acontecido conosco. Então, minha amiga e meu caro amigo, não se impressione quando você vê que o pastor saiu da igreja. E quando eles saem atirando. Ele sai falando
alhos e bugalhos contra a Igreja Universal, contra a pessoa do bispo Macedo, do bispo fulano, etc. Não esquenta, não. Eu sou responsável por essa administração espiritual. Eu sou responsável. E quando sai, ou quando nós excluímos, às vezes nós excluímos, nós os excluímos por má comportamento, por comportamento que não combinam com aquilo que se prega na Sagrada Escritura. E você pode verificar e conferir que nós não usamos textos sagrados soltos, textos fora de contextos. Nós usamos toda a Sagrada Escritura, de ponta a ponta. Nós falamos desde Gênesis até Apocalipse. E sempre pautamos nossos discursos, nossos ensinamentos, nossas orientações em cima da palavra de Deus. Os meus livros, todos eles combinam uns com os outros, porque a mensagem foi extraída da Sagrada Escritura. Então, a nossa mente é a mente de Cristo, mas a mente desse pessoal. Então, não fique preocupada com eles, porque esses maus elementos, são mais um barulho do chocalho de Satanás para atrair os incautos, aqueles que não pensam, apenas sentem, aqueles que têm as suas vidas construídas sobre a areia. E aí, quando vem o problema, há uma grande destruição. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, a inveja, às vezes o pastor sai por inveja de outros, que estão crescendo e ele ficou para trás. Mas por que os outros cresceram e eles ficaram para trás? Porque eles não tinham a mente de Cristo, não têm a mente de Cristo. Eles não são espíritos, eles não nasceram do Espírito. Mas aqueles que estão desenvolvendo, estão avançando, estes têm a mente de Cristo. Mas não avançando durante 20, 30, 40 anos, não. Avançando por todo o tempo. Por todo o tempo, porque tempo de igreja não significa que a pessoa é tempo de convertida, não. Ou é o tempo que ela tem a mente de Cristo, não. Às vezes a pessoa está há 50 anos numa denominação, numa igreja, mas ela não nasceu de Deus. Não tem a mente de Cristo. Então, chega um momento que a pessoa cansa e volta à lavagem do chiqueiro. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, havia inveja dentro da igreja. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Se tendes amarga inveja, Tiago fala exatamente sobre isso. E também Paulo fala. A inveja entre os irmãos. A inveja vem desde Caim e Abel. Veja lá, o primeiro bebê nascido nesse mundo teve inveja do seu irmão, Abel. Vai fazer o quê? Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar às 9h30. Eu e Esther estaremos juntos aqui, passando aquilo que Deus nos tem dado para aqueles que querem receber. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.